Registros de um dia de estudos de uma concurseira. Para quem não sabe, eu sou formada em administração e eu faço prova de áreas administrativas. Eu estudo só para carreiras administrativas, é o meu foco. Então eu faço provas tanto de nível médio quanto de nível superior dentro da área, mas o meu foco é nível superior. Eu sempre deixo tudo arrumado para facilitar, porque se eu tiver que arrumar, gente, já era, o estudo vai embora. Agora são exatamente 9h27 e eu vou começar um dia de estudos. Essa semana, os meus estudos estão focados em revisão. Então, o que que eu tô fazendo? Eu organizei tudo que eu preciso estudar na agenda, então tudo que eu reviso tá aqui. E aí eu organizo essas revisões na tabela de revisões, que é essa tabela aqui, ó, que eu sei exatamente o que precisa ser revisado, que eu não tenho dado muita atenção. E aí, eu resolvi organizar essa semana porque eu já vi muito conteúdo, já vi muita disciplina, e eu tô sentindo que eu preciso revisar todas pelo menos uma vez. Então, eu tirei essa semana inteira só pra revisar. Hoje é terça-feira e eu tô nesse processo de revisão. Aqui, por exemplo, hoje eu vou revisar tudo isso aqui, gente, ó. E como que eu tô fazendo? Ontem eu fiz essas revisões e eu botei 30 minutos pra cada um. Hoje eu devo colocar o mesmo tempo, até porque eu acho que tem até mais matéria, ou então 50 questões, mas aí ao longo dos registros eu vou mostrando pra vocês. Agora são exatamente 10h46 e eu acabei um bloco de 50 questões. Eu comecei as revisões com a primeira revisão do dia, que é processo administrativo. E, gente, uma coisa, quando eu estudo uma matéria que tem lei seca, eu estudo e reviso com a lei seca. Eu não faço resumos. A não ser licitações e contratos e a 8.112, que eu já tinha mapa mental pronto, as outras matérias eu não faço isso. Então aqui eu tenho a lei seca, inclusive a minha lei seca é da Check Concursos, muito boa, já vem grifada, então ela é super prática e estratégica. E aí o que que eu fiz? Trabalhei as minhas 50 questões, optei por trabalhar com quantidade de questões, não com quantidade de tempo, e fui fazendo as minhas anotações. Aqui eu tenho um card que eu deixo junto com a lei, que eu completei esse card com algumas informações das questões, porque, gente, eu não tô fazendo mais caderno de erros. Pra mim não tá funcionando porque eu não reviso. Eu fico com muito material e acabo não revisando. Pra quem revisa, ele é maravilhoso. Inclusive, eu amo caderno de erros, amo essa logística, só que pra mim não funciona. E aí eu coloco os meus erros anotadinhos na própria lei, pra quando eu for ler a lei de novo, eu já ter tudo ali. Então temos, primeira revisão do dia, check. Fiz com a lei seca, 50 questões, e agora bora pra próxima. A próxima revisão é sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, agora são exatamente 11h32. Eu já fechei aqui as 50 questões de Lei de Responsabilidade Fiscal. E, gente, eu cheguei à conclusão de que eu preciso estudar mais isso. Eu não vejo há muito tempo. Eu achei que eu era boa nisso, mas eu não sou. Eu fiz 50 questões e errei pelo menos 18. Inclusive, tive muitas dúvidas, porém, vou ter que estudar. Eu tirei essa semana de revisões justamente pra isso, pra entender o que tá muito bom e o que tá muito ruim. Por exemplo, aqui eu fiz uma lista pra estudar mais. A primeira matéria já entrou essa. E aí eu vou listar aqui aquilo que precisa de mais atenção. E aí na próxima semana, que é a última semana de abril, eu já vou dar uma focada legal nessas matérias, porque também tá dentro do meu edital. Vou acompanhar as aulas do cursinho do GRAM, desse edital que eu tô seguindo, que ainda não abriu, então tá como pré-edital. E por que que eu tô seguindo um edital que talvez nem abra, que é o caso, né? Eu tô seguindo dois, tem um lá de administrador e tem um de assistente administrativo. Pra mim ter uma noção das matérias. Eu tô focando mais na banca CESP, porém eu também estudo pra provas com questões objetivas. E aí eu não tô com o edital aberto, então assim, eu tô estudando, eu tô seguindo estudando, por isso que eu tirei essa semana, pra ter mais noção daquilo que eu realmente tenho conhecimento e do que eu não tenho, porque o meu fichário, ele já tá num ponto de que algumas matérias eu já tenho muita coisa que sempre cai, tipo aqui, essa matéria aqui de constitucional é uma matéria que sempre cai pra mim, que é o orçamento público, então eu preciso ter noção do que eu tô estudando. Algumas vezes não aparece isso aqui no meu. Não aparece constitucional no meu edital, mas aparece só isso aqui. Então eu tenho que ficar em alerta. E é aquilo, gente, eu estudo direcionado para carreiras administrativas, então eu sei que as matérias que eu tô estudando, eu já vi em provas e eu posso ver em provas de novo. E aí o cursinho do GRAN que eu sigo, né, que são esses dois que eu já falei aqui, também são cursinhos básicos com matérias que sempre caem. Então assim,
E isso me dá um norte do que estudar e do que fazer pra não ficar parada. Porque se você para de estudar quando seu edital ainda não abriu, com certeza você tá perdendo tempo. E é aquilo, eu tenho em média 50 ou 60 matérias que eu já estudei, que tá lá na minha tabela de revisões. Se o meu edital sair, eu já tiver visto 50 matérias pelo menos, o resto, gente, é lucro, porque eu só vou revisar esse conteúdo e o que tá lá no edital que eu ainda não vi, eu vou começar a ver. É assim. Gente, agora são 2h47, eu voltei pra estudar. Tirei meu tempo de almoço, descansei e agora retornei. Todos os dias eu faço isso, às vezes eu uso mais tempo, hoje como é feriado, usei um pouquinho mais de tempo. E quando não é feriado, quando é um dia comum, mesmo sendo final de semana, eu faço uma pausa um pouco mais curta. Agora a gente vai revisar planejamento e orçamento público, que é desse mapinha aqui que eu amo, gente. Eu amo essa matéria, eu amo esse mapa. Inclusive, tô com um pouco de medo de fazer questões e descobrir que eu não sou tão boa assim nessa matéria. Eu acho que eu sou boa. Particularmente, eu lembro muita coisa dessa matéria. E esse mapa aqui, gente, é um dos meus melhores mapas. Por quê? É um mapa mental que eu consegui organizar todo o conteúdo aqui, tanto dos planejamentos quanto dos créditos adicionais, e ficou tudo muito bem direcionado. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas ficou muito bom. Enfim, agora chega de enrolação, bora. Temos mais um bloco de revisões feitos, agora são 3h22 e eu já revisei orçamento e planejamento. E assim, gente, basicamente, eu fui bem, mas eu podia ir melhor. Inclusive, já vai pra minha lista de estudos. É uma matéria que eu gosto muito, mas é uma matéria que eu não tenho revisado, então tá meio esquecida. Inclusive, eu tô achando que direito constitucional eu tô deixando meio a desejar. Eu vou ter que rever aí o que dá pra fazer pra melhorar. Aí eu tô aqui com a Constituição, que eu também tava usando de apoio, porque eu tava nessa sessão aqui dos orçamentos a partir do artigo 165. Usei até o 169. E eu sempre faço estudo da lei, gente, assim, grifando, anotando, puxando seta. E funciona muito pra mim. E sempre, né, auxiliado de questões. Gente, tô por aqui em mais uma revisão do dia, que é a revisão de princípios orçamentários. Aqui tá o mapa, é um assunto também que eu não vejo há muito tempo. Essa semana de revisões tá sendo ótima pra isso, inclusive, pra eu entender que eu preciso fazer revisão de muita coisa que é importante mais vezes, mas é um assunto que eu ainda lembro bastante. Aí o que eu tô fazendo? Assuntos novos dentro do conteúdo ou assuntos que eu não dei atenção antes, eu tô anotando aqui atrás. Eu já tinha essas anotações que eu já parei pra estudar e a partir daqui eu comecei agora. E aí eu tô grifando os tópicos, né, usando marca-texto pra grifar conteúdo chaves. Meu notebook também não tá aguentando mais, descarregou. Agora são 7h56. Eu tirei um período da tarde que eu não tava aguentando mais estudar, eu parei. Às vezes descansar é mais importante do que ficar ali se obrigando a estudar sem aprender. E é isso, gente. Em breve, mais registros por aqui. Gente, agora são exatamente 8h42 e eu já fiz a revisão que eu precisava de princípios orçamentários e resolvi 51 questões. Então, hoje eu já fechei 200 questões, faltam 150, que eu tô fazendo uma média de 50 questões por matéria. Ontem eu fiz com tempo, eu achei que eu rendi pouco, eu só fiz 2h20 de revisão e não fiz o tanto de questões que eu precisava. Então, eu acho que assim tá muito melhor porque eu tô conseguindo desenvolver melhor a matéria, porque eu tô revisando com questões e com mapa mental. Então, o que eu tô fazendo? Eu leio o mapa, faço os meus grifos, e enfim. Isso aqui é tudo grifo que eu fiz hoje com anotação. E aquilo que eu erro ou que eu considero muito importante, eu coloco no verso do mapa. Coisa que eu não faço sempre. Então, quanto mais questões eu faço, mais contato com certos assuntos eu tenho. Então, eu optei por fazer com questões. Vou manter essa média de 50 questões por matéria, porque eu acho que tá funcionando muito mais pra mim. E também tô descobrindo que à noite eu funciono muito bem. São 8h43 e eu ainda tô super bem pra continuar estudando e revisando. Coisa que eu não sabia, gente, porque eu estudo geralmente de manhã à tarde. De manhã eu rendo muito. Só que à noite eu não tenho mais o hábito de estudar, porque eu achei que eu não rendia tanto, já tava cansada no final do dia. Só que eu descobri que eu rendo muito. Gente, indo aqui pra mais uma revisão agora de princípios fundamentais da Constituição Federal e descobri que eu tenho um mapa mental sobre esse assunto. Eu não faço mapas mentais sobre assuntos da Constituição, sobre assuntos que tem lei seca assim muito densa. Por quê? Você nunca coloca tudo aqui. É mais legal você ler a letra da lei e tentar fazer suas próprias anotações. E aí, ultimamente, algumas leis eu tenho feito cards e colocado na lei. Aí achei esse mapa aqui, que eu nem sabia da existência. Vou revisar com ele. Acho que não tem nem nada no verso. Vou revisar com ele. E depois eu vejo o que eu faço. Mas isso aqui não é comum pra mim, porque eu acho que não vale a pena.
E agora são 10h11 e ainda falta esse bloco e mais 2. Vamos ter fé que vai dar tudo certo. Agora são exatamente 10h30 e faltam apenas 100 questões, duas matérias que eu adoro, por sinal, graças a Deus, porque eu não tenho mais disposição para matéria difícil. Inclusive, princípios fundamentais eu fui melhor do que eu imaginava. Não sabia que eu sabia tanto sobre essa matéria. Mas é aquilo, eu não estava estudando especificamente os princípios fundamentais, mas eu tenho feito leitura da lei seca de constitucional, né, a Constituição Federal, muito frequente, então acho que isso tem dado bons resultados. E aqui temos 250 questões, faltam 100. Vamos de dilema da concurseira. Peguei o assunto de agentes administrativos para estudar, queria fazer 50 questões. Só que basicamente só tem 11 questões da banca, então tô deduzindo que não é um assunto muito cobrado, e questões muito antigas, a 2012, aí tem também 2022, a mais recente acho que é 2024. Então, estou deduzindo que não é muito cobrado pela banca, né, CESP de certo e errado. Vou tentar fazer questões objetivas, se não tiver, porque é um assunto que pouco cai. Gente, mesmo colocando todos os tipos de questões, só tem 85 questões, tô chocada. É um assunto não muito frequente, pelo visto. Gente, já fui agentes administrativos, mas eu não consegui fazer 50 questões, então eu fiz 21. E tá tudo bem, não tinham muitas questões, então tô considerando um assunto não tão importante assim. E agora vamos para a última revisão do dia. E enfim, o último bloco de revisão do dia. Agora eu vou fazer a minha última revisão, que é este assunto aqui, que é o Decreto 6.029 de 2007. É um resumo que eu já estudei, já consegui revisar ele uma vez, pelo menos. É um conteúdo tecnicamente fácil, mas com muitos detalhes. E agora são 11h12. Provavelmente esse vlog aqui... Vlog não, né? Registros. Vai sair meio tarde, mas vai dar tudo certo. Gente, eu vou seguir o mesmo esquema. Resumo, questões. Sempre tentando analisar o máximo com a matéria. Quando você errar, não vai direto no Google, não. Só vai no Google, na inteligência artificial, quando você realmente não entendeu o que você tem de conteúdo. Vai no seu material, dá aquela boa olhada, vê se você já fez anotação. Se você não fez, começa a fazer, sabe? Assim, consulta o que você tem. Porque se você ficar pesquisando, não tem motivo para você ter um material. Gente, agora são 11h32, fechando o estudo do dia. Fiz 20 e poucas questões dessa matéria aqui. Para ser mais exata, 24 questões. Aí, para completar mais ou menos, na realidade, porque eu queria dar uma olhada na matéria de administração pública, eu fiz mais algumas questões. Essa soma aqui deu quase 300, se eu não me engano. E aí, o saldo do dia foram 332 questões. Saldo do dia. Queria fazer 350, mas 332 tá perfeito. E consegui revisar todas as matérias do dia e ainda fiz umas questões extras. E é isso, gente. Esses foram os registros do meu dia de estudo. Estou mega cansada, mas não deixei nada para depois e consegui concluir esse dia de revisões.